Fala, estruturadores do meu coração. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que esteja todo mundo bem. Pra quem me não conhece, eu sou o General Mito JM Khan. E me chamaram aqui, sou estagiário da Companhia dos Instrutores, e me chamaram aqui hoje para espalhar com vocês um pouquinho do conhecimento que eu tenho sobre programação. E é isso que eu vou fazer hoje aqui. O que a gente vai criar aqui vai ser um protótipo, entre aspas, bem simples de um requerimento por fórum. No final, depois de toda a aula, a gente vai chegar nisso aqui. Uma página com duas opções, entrada de membros e saída de membros, cada formulário indo para Eu não vou aprofundar na questão de enviar, de como conectar com forumeiros hoje, mas é mais para vocês pegando a ideia inicial, sabe? Despertando o interesse e te motivando a aprender mais sobre o assunto. Então, assim, você não vai sair daqui com essa página de requerimentos 100% completa, com todos os requerimentos, enviando já pro fórum, porque esse não é o foco aqui, sabe? O foco é te introduzir, você que não tem conhecimento nenhum, te introduzir nessa questão da programação, do web design, entre aspas, que a gente vai mexer com HTML, CSS, enfim, bora começar. A gente vai trabalhar com VS Code, ou Visual Studio Code, né? VS Code é para mais íntimos. Ele é um editor de texto muito popular, talvez o mais popular que tenha entre os programadores, porque ele facilita a escrita e a visualização do código. Se você não tem, você pode entrar, você pesquisa aí no Google Visual Studio Code, você baixa pro Windows, pro Mac, pra onde você tiver, e é básico, você baixa, instala e abre. Pronto, acabou. Você pode instalar extensões, você pode instalar temas, eu uso vários aqui, tem até de BB Code aqui, por exemplo. Você pode escolher outro tema, se você não gostar do tema inicial do Visual Studio, você escolhe outro tema, enfim. Você pode personalizar ele da maneira que você quiser. Ele é um editor de código que vai te ajudar a você começar a programar do melhor jeito possível. Então vamos lá, eu já iniciei uma pasta aqui, um projeto, e eu vou criar um arquivo. A gente vai começar criando um arquivo chamado index.html. E é aqui que vai um ponto importante. O HTML, ele não é uma linguagem de programação, tá? Ele é uma linguagem de marcação, o que significa que ele estrutura o conteúdo dentro da página. E o HTML, para você ter, se você já tem um pouquinho de uma noção do BB Code, você vai entender, você vai perceber que o HTML funciona de forma parecida. Então tudo que você abre, você vai fechar. Então, por exemplo, no BB Code, vamos fingir que aqui eu estou fazendo o BB Code. A gente cria aqui um texto em negrito e a gente fecha. É assim que a gente faz em BB Code, certo? Em HTML não vai ser muito diferente. Se a gente tiver no meio de um texto e a gente quiser deixar em negrito, a gente pode usar, por exemplo, assim, strong, eu tô usando o GitHub Copilot, ele usa inteligência artificial para completar os negócios, né? Pra dar uma facilitada no trabalho. Inclusive, eu posso mostrar depois. Se você quiser, você pode me chamar, você pode entrar em contato comigo, que eu te explico. Assim, é que nem eu falei no começo aqui, você não vai sair daqui sabendo tudo, tá? Mas se você quiser me chamar pra gente conversar, pra você entender melhor tudo como funciona, você pode me chamar. Fica à vontade, beleza? Continuando. No HTML é parecido. A gente vai abrir, ele já fechou o Strong aqui sozinho, então, por exemplo, essa é uma vantagem de você usar um editor de código em vez de você abrir, sei lá, um bloco de notas pra você escrever seus códigos, sabe? Eu abri aqui o Strong, ele já fechou. Vamos, por exemplo, aqui com o P. Eu vou abrir o P, na hora que eu colocar a setinha pra fechar, ele vai automaticamente colocar o outro, entendeu? E isso facilita muito e poupa muito tempo. Voltando, vamos lá. A gente vai colocar aqui texto, texto negrito, e aqui, e aqui no HTML ele ficaria em negrito também. Então assim, é parecido com o BB Code, porque você abre, você fecha. Mesma coisa, tá? Então vamos lá, vamos começar. A gente vai começando com a estrutura básica do HTML. Você abre isso aqui, doctype HTML, que é para dizer que já está no HTML5, que é a versão mais moderna do HTML. Aqui você vai abrir o HTML e vai fechar. Todo o conteúdo da sua página vai estar dentro do HTML, tá? Vamos lá. A gente vai ter duas coisas. Primeiro vai ser o head e depois o body. Eu vou explicar melhor para vocês como é que isso aqui funciona. Basicamente, o head, você define as informações do seu site. Aqui dentro você vai definir o viewport, você vai definir o título. Se você quiser vincular um CSS, você vai colocar aqui. Tudo que você tiver que definir dentro do seu site, você vai colocar aqui, dentro do head. É como se fosse o cérebro. É bem explícito, né? Head significa cabeça, body significa corpo. Então aqui no head você vai definir tudo o que você vai
especificar tudo que define o seu site, e no body você vai colocar o corpo do seu site, você vai colocar os elementos, os botões, os formulários, os textos, tudo, beleza? Vamos lá. Aqui é importante colocar, por mais questão de acessibilidade no HTML, você coloca lang igual ptbr, que é só para o navegador identificar que aquele site está em português, tá? Vamos lá. Aqui tem algumas tags básicas que a gente vai abrir. Aqui já, essa é a primeira que eu já ia falar, o código já recomendo abrir ela, que é o meta charset. Isso aqui, basicamente... meu Deus, não tá fechando o negócio por isso que... Basicamente, ela define o tipo de codificação de caractere. Então ela garante que a acentuação, caractere especial, funciona corretamente sem bugar no site, tá? Isso aqui é muito importante de ter. Outra coisa que é muito importante de ter é o viewport, que garante que a nossa... Assim, o CSS vai garantir, mas isso aqui é importante para... Cara, eu tenho TDAH, não diagnosticado, fonte voz na minha cabeça. Vai ficar escrevendo e falando não é muito fácil. Mas vamos lá. Initial scale, eu vou colocar 1.0 e eu vou explicar isso aqui. Isso aqui garante que a página seja responsiva e que funcione em dispositivo móvel, no seu computador, em todos os lugares. Vamos aqui. Só isso aqui vai fazer mágica acontecer? Não. Você vai ter que definir estilos, keyframes, etc. no CSS. Depois a gente vai chegar lá. Mas isso aqui é importante, tá? Vamos lá. Agora a gente vai definir o título da nossa página. Eu estou criando aqui uma página de requerimentos para o SSI, subgrupo dos instrutores. Então vamos lá. Coloquei o título SSI requerimentos. Estamos começando. Vou colocar aqui dentro do corpo esse texto. Estamos começando. A gente vai abrir. Eu vou abrir aqui o arquivo. E a gente vai perceber que... Olha, ele já vai abrir direto no navegador. Se o seu não abrir no navegador, você configura para ele abrir no navegador, tá? Aqui, ó. Abrir, espaço, certo. Já perceber que ele já tá aqui. Estamos começando. Tá, mas esse título que a gente definiu, para onde ele foi? Aqui, ó. É o título do site. Então, por exemplo, aqui, ó. SSI requerimentos. Então perceba, como eu falei, isso aqui especifica as definições do nosso site. E tudo que tem aqui vai pro corpo. Então, por exemplo, eu coloquei esse texto, estamos começando aqui, no body, e ele veio pra cá. Eu coloquei o título ali em cima, no head, que são as especificações do site. O título do site aqui ficou daquele jeito, entendeu? Então essa é a diferença entre o head e o body. Agora a gente vai começar a trabalhar praticamente só no body, ok? Vamos lá. Para você, eu recomendo para você importar fontes, porque você pode perceber que essa fonte aqui tá bem, né? A fonte padrão do navegador. Opa. Tem esse teste aqui que eu tava mexendo, tá? Mas não tá ali não. Então o que a gente pode fazer? Eu gosto de usar o Google Fontes, tá? Principalmente o Pops. Eu já vou direto aqui, que é para agilizar a nossa aula. Mas você vem no Google Fontes, se você procura a fonte que você gosta, eu gosto da Poppins. Eu vou vir aqui em Get Font, Get Embed Code e aqui, ó, Web. Você vai colocar aqui no link. Você vai copiar tudo isso aqui e você vai jogar aqui dentro do head. Então, para definir a fonte do nosso site. Vamos ajeitar a indentação. Tá, vamos lá. Eu vou dar F5 aqui, Ctrl R. A fonte já vai automaticamente aplicar? Não, porque a gente portou a fonte. A fonte ela agora está disponível para a gente usar no nosso site. Então, eu vou abrir aqui uma chave Style, que vai definir o CSS do nosso site. CSS, o nome é Cascading Style Sheets, alguma coisa assim em inglês. Resumindo, aqui o CSS é onde faz a beleza do nosso site, é onde o design acontece, é onde a mágica acontece, sabe? O CSS é basicamente a linguagem de estilos da web. Então vamos lá. A gente poderia tanto criar um arquivo styles.css como fazer o style aqui dentro do head. Mas a gente vai fazer dentro do head por quê? Porque no fórum geral ele tem que ser um arquivo HTML inteiro, só, não pode ter outros arquivos, enfim. E até para facilitar, né? Já que a gente está num processo de aprendizagem aqui. Vamos lá. Vamos começar.
A gente vai definir primeiro o body, que é isso aqui, ó. Tá vendo o body aqui? A gente está definindo o style para inserir. Então tudo aqui vai ser, por exemplo, se a gente criar uma div e a gente colocar que a classe dela vai ser teste. E aqui a gente vai colocar um P, que vai ser que P significa parágrafo. A gente vai colocar texto 1. E aqui antes a gente vai colocar P, texto 2. Vamos lá. Você pode perceber que os dois estão iguais, correto? Agora, a gente já vai voltar pro body, tá? Eu só quero explicar isso aqui para vocês de como que funciona para você chamar alguma coisa do corpo do seu HTML pro CSS. Se a gente colocar aqui apenas P, vamos lá, a gente coloca aqui apenas P. E a gente coloca aqui, por exemplo, fonte size 28px, 28 pixels. Você vai ver que os dois eles vão aumentar e vão ficar com 28 pixels. Agora a gente tem aqui, por exemplo, a div com uma classe chamada teste. Classe é mais para identificação. Como que a gente chama uma classe? A gente coloca ponto teste, ou seja, ponto significa que é uma classe, e teste o nome da classe. E aí a gente poderia colocar isso aqui que ele está recomendando. Colocar o fundo dessa classe, dessa div no caso, né? Porque a classe é da div, vermelho. O que vai acontecer aqui? O fundo vai ficar vermelho. Mas é isso que a gente quer? Não. A gente quer pegar apenas o P, que é o parágrafo, dessa classe teste. Então a gente vai colocar aqui P.teste P. Ou seja, o P que está dentro de teste. Conseguiu entender? Vamos lá. Só que aqui a gente vai querer um texto menor. Então a gente vai colocar aqui font size 12px. E aí você vai ver que esse aqui ficou bem menor do que o outro. E é assim que você consegue entender e diferenciar cada parte do seu HTML e referenciar e chamar elas dentro do style. Entendeu? Você pode até definir um ID para elas mesmas. Então, por exemplo, um ID é uma classe. Por exemplo, classe texto 1. E aqui eu coloco classe texto 2. E aqui eu não precisaria, por exemplo, dessa div. Aqui eu vou colocar ponto texto 2 e aqui eu vou colocar ponto texto 1. Você vai perceber que nada vai mudar, é a mesma coisa, entendeu? Porque se definiu o tamanho da fonte para as duas classes que são os dois textos. Vamos lá, começando com a nossa página, com o nosso body. A gente vai colocar aqui uma margem 0, que é só para, por exemplo, você vai ver que aqui tem um espacinho entre eles, né? Coloquei a margem 0, já não tem mais espacinho. Só para redefinir os estilos padrões. A fonte que a gente importou ali em cima e que não está funcionando ainda, porque a gente tem que definir no nosso site, no corpo do nosso site. A gente vai colocar aqui fonte family, que é a família de fonte. A gente vai colocar poppins e uma fonte reserva para caso a poppins não esteja funcionando no navegador da pessoa, por exemplo. Aqui eu vou colocar sans serif. Você vai ver que a fonte já foi pro poppins, já ficou bem mais bonito, né? Aí vamos lá. Background color. Vou colocar um azul aqui, um 00cc. Você vai ver que o fundo já ficou azul. Eu vou colocar display flex. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre a estilização do CSS, porque eu quero que essa aqui seja uma aula mais compacta, só para você começar entendendo, tá? Mas depois você pode pesquisar mais sobre utilização de CSS e tudo bonitinho. Você vai ver que eu vou dar um F5 aqui. E aqui basicamente o que eu coloquei foi: vou colocar todo o conteúdo dessa página no meio, vou definir o texto branco e é isso. Vou dar um F5 pra vocês verem. Tá vendo? Foi tudo pro meio e ficou com o texto branco. Como eu coloquei com o Display Flex, que ele meio que... como eu posso explicar? Ele cria grids, tabelas no seu site. Ele ficou um do lado do outro. Mas se eu colocasse aqui Flex, Direction, Column, ele ficaria um embaixo do outro. Vamos lá, ok. Vamos começar aqui criando um container. É só pra gente estruturar melhor. Div.container. Isso aqui é o emmet, tá? Isso aqui não vou explicar porque já é um pouquinho mais complicado de entender, mas o emmet basicamente ele coloca aqui div.container. Vou dar enter, ó, você vai ver que ele criou uma div com a classe container. O emmet ajuda bastante. É uma extensão, tá? É daquelas extensões que eu tinha falado no começo.
Vamos lá, eu vou pegar aqui, eu já tinha copiado aqui, porque fica mais fácil. Vou copiar e vou colar a logo do SSI. Aqui, na criação de uma imagem, ó, você coloca source, você coloca a imagem. Se a imagem vier de um link, você coloca o link da imagem. Se a minha imagem estiver aqui nessa pasta, você coloca arquivo.png, por exemplo. Tá? Vamos lá, você vai ver que aqui já vai carregar a logo aqui do SSI, a logo que eu tinha colocado. Mas vamos lá. Por que eu coloquei isso aqui dentro de um container? Porque eu quero alterar algumas coisas aqui. Vamos lá, eu quero deixar todo o texto que tiver vai estar alinhado no centro. O tamanho do container vai ser de 100%. Max width 500px. Por quê? O formulário que eu vou colocar aqui dentro, ele tem que ter no máximo 500 pixels de largura, tá? Padding, que é o espaçamento interno, eu vou colocar 20px. Background color white. Então assim, eu não vou... Eu já falei isso, né? Que eu não vou ficar me estendendo muito em estilização de CSS, né? Aqui já tá ótimo. Ó, tá vendo? Aqui é o nosso formulário. O container, ele é o nosso formulário. Não é o formulário em si, mas ele é a caixa de formulário que a gente vai querer utilizar. Beleza? Então vamos lá. Você pode perceber que essa imagem aqui, ela tá bem grande, né? Então, como eu já falei anteriormente, a imagem não tem uma classe. Como que a gente vai chamar isso aqui? A gente poderia definir uma classe, ou a gente colocava .container imagem. E a gente colocava aqui widget 100px, para ela ficar menor. E a gente vai colocar uma margem aqui embaixo de uns 20px. Você vai ver que ela já diminuiu bastante, né? O container também diminuiu porque ele está se adequando ao tamanho dos elementos que tem dentro dele. Mas a imagem ela já diminuiu bastante. Só que aí tem um problema. Um problema não. Teria um problema se a gente tivesse outra imagem. Se a gente tivesse duas imagens, você vai ver que as duas ficaram do mesmo tamanho. Mas se eu quisesse que essa aqui ficasse maior, então eu criava uma classe para essa aqui e definia o tamanho dela para essa, entendeu? Então, eu coloquei aqui .container imagem só porque a gente não vai ter outra imagem aqui. Então a gente pode definir dessa forma. Mas é uma boa prática você definir uma classe para cada imagem que você for modificar. Aí vamos lá, vamos começar criando o formulário. A gente vai criar dois botões. Vou criar aqui uma div buttons. A gente vai criar um button chamado entrada de membros e um chamado saída de membros. Opa, saída de membros. Opa, abri minha cura aqui. Tá, vamos lá. Você vai perceber que... Ah, eu coloquei fora do container, pelo amor de Deus. Você vai perceber que eles estão com essa estilização padrão do HTML. Que é esse botãozinho bem feinho, bem xoxo, bem capenga. Aqui, não estava recarregando. Então, como que a gente vai estilizar isso aqui? Como a gente quer que os dois botões sejam iguais, a gente vai colocar aqui. Vamos primeiro ajeitar a div que engloba eles, né? Colocar aqui um display flex. Já colocou basicamente o que eu queria. Space between, tá. Não exatamente o que eu queria. Fica no centro. E aí o gap de 10px. Esse gap aqui, ele é a distância entre um e outro, por exemplo. Aqui tá gap 10px. Se eu colocar 20px, você vai ver que a distância entre eles aumenta. Tá? Vou deixar 20px. Agora eu quero .buttons, button. Agora sim que a gente vai estilizar esse botão e deixar ele bonitinho. A cor dele, eu vou colocar aquela mesma cor que eu coloquei no background da página. Tá? Então vamos botar aqui background color
Vou tirar essas bordas dele. A gente vai redefinir todo esse estilo padrão que o navegador já dá automaticamente para ele, tá? Pad, vou colocar aqui 10px, 20px, é exatamente o que ele já está recomendando. São práticas comuns, né, quando você vai fazer a utilização. Border radius, eu vou colocar 5px mesmo. Cara, parece que essa inteligência artificial aqui do GitHub, parece que ela me conhece, sabe? Aqui eu quero colocar 0,10px. E o peso da fonte eu vou colocar 600. Bora ver a mágica acontecer? Olha só como já ficou bem mais bonito, né? Então vamos lá. O problema aqui agora é que ele não tá ficando com aquele íconezinho aqui, ó. É exatamente isso que eu ia colocar. Cursor pointer. O que vai acontecer aqui? Quando eu colocar o mouse por cima, entendeu? O mouse mudou. Ele ficou com aquele íconezinho para identificar que é um botão. Vamos lá. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos passar agora para o JavaScript e para a lógica de programação, tá? Vamos lá. Voltando. Eu vou criar aqui, cada botão que a gente clicar vai levar para um lugar diferente, certo? Então eu vou criar duas divs. Eu vou criar a div. Aqui eu vou definir div. Então vou criar a div entrada. E eu vou criar a div saída. Aí aqui dentro eu vou colocar, aqui vai o form de entrada. Aqui vai o form de saída. Agora, como é que eu vou fazer aqui? As duas. Agora, como é que eu vou fazer aqui? Você vai perceber que vai vir os textos. Ó, eles ficaram branco, mas aqui já tá os textos, né? Aqui vai a forma de entrada, aqui vai a forma de saída. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma classe. E agora vocês vão entender o porquê que eu usei id em vez de classe. Porque o id, ele é para individualizar o negócio. Você percebe que a classe, se eu repetir ela, vou colocar aqui, .form container. Isso, display none, exatamente o que eu queria. Agora, esse display none é para, por exemplo, não vai mostrar. Display não mostra. None não mostra. Vai perceber que sumiu os textos. Só que ele sumiu dos dois, porque eu defini essa classe nas duas divs, entendeu? Então você pode reutilizar classes, reutilizar estilos. Só que eu vou precisar do ID, porque eu vou precisar saber qual div é qual na hora que eu for clicar nesses botões. Então eu posso ter um ID e posso ter uma classe, eu posso ter os dois. Aí eu tenho o ID entrada e o ID saída. Por isso eu sei que cada div, uma é de entrada e outra é de saída. Mas elas usam a mesma classe porque elas têm o mesmo estilo. Entendeu? Então vamos lá. Vamos descer agora pro script. O script, eu não vou me aprofundar muito também, porque é um pouco mais complicado. Como eu disse, aqui é mais para despertar o interesse de vocês. Enfim, o script a gente coloca geralmente no final, é a prática recomendada, de colocar no final do corpo do seu HTML, tá? Questão de otimização, enfim. Já recomendou aqui a inteligência artificial. Tudo bonitinho, como é que eu vou fazer, só que eu não vou fazer assim não. Eu vou criar uma função chamada showForm. E aqui eu vou colocar o ID do formulário. Aqui tem o ID entrada e aqui tem o ID saída. Já tá mandando fazer tudo daqui. Enfim. Esse GitHub Copilot é uma maravilha, né? Vamos lá. Vou criar um Query Selector, que é para pegar todos os elementos da página que tenham a classe .form container. A gente identifica que são todas as classes que a gente tem um ponto aqui. Então a gente faz uma query para selecionar todos os elementos da página que correspondem a isso aqui. Ou seja, todos os elementos que tem a classe form container. E aqui, para cada um deles, ou seja, for each, literalmente, né? Para cada um deles, eu vou criar uma função com o formulário e vou exatamente isso aqui. Na verdade, não exatamente. Eu vou criar uma classe ativa. Vou fazer aqui form.classList, que é a tabela de lista de classes do elemento.
e vou remover a classe ativa. Aqui eu vou pegar a div. Exatamente isso aqui. Deixa eu explicar agora, né? Porque ele completa tudo pra mim automaticamente. É uma maravilha isso aqui, mas eu preciso explicar pra vocês. Aqui, basicamente, eu peguei o elemento pelo ID, que seria esse D, que na hora que eu vou definir entrada ou saída, vou olhar as classes deles e vou adicionar a classe ativo. A classe ativo, ela é basicamente para reverter esse estado de display none, né? Para mostrar. Então aqui, por exemplo, eu vou colocar .form container.active display block. Aí, no caso, eu vou colocar aqui também no form container, por enquanto, colo igual a 000, que para demonstrar melhor. Vamos lá. Feitas essas alterações, se a gente clicar em entrada de membros, era para acontecer alguma coisa. Ah, perdão. Nossa, cara, que burrice. Vamos lá. Faltou a gente definir, por exemplo, a gente criou aqui uma função, showForm. Só que você percebe que a gente não chama essa função em nenhum lugar. A gente poderia criar um script pra gente pegar os botões e quando clicar... Assim, funciona. Mas tem um jeito melhor da gente fazer isso. Nos botões tem um argumento específico que é o onClick. Ele é muito útil porque você pode passar uma função que você criou no JavaScript do seu site dentro do próprio elemento. Então aqui no onClick da entrada de membros, eu vou colocar showForm entrada. Aqui eu vou ter que usar, acho que é simples, entrada. Ou seja, quando clicar nesse botão, ele vai mostrar um formulário de entrada. Literalmente, se você pegar e traduzir em inglês, é muito explícito e fala literalmente o que você precisa. ShowForm, nesse aqui no caso da saída, de saída. Agora vai funcionar. Clicar em entrada, aqui vai a forma de entrada. Vou clicar em saída, aqui vai a forma de saída. Aqui vai a forma de entrada, enfim. É assim que funciona. Agora vamos criar os formulários, vamos lá. Aqui, basicamente, não vou me estender muito porque essa aula já está muito longa. Então eu vou criar um formulário para cada eu vou duplicar. Vou criar aqui um form. Nossa senhora, olha as coisas que ele completou. Nome, CPF, RG, não é isso que a gente quer. A gente vai criar um input. A gente pode definir o tipo, o nome e o ID. Vamos tirar o nome que a gente não vai precisar. O ID também não, na verdade. Na verdade, o ID seria interessante na hora que a gente mandasse criasse o script para enviar o formulário, mas, como eu falei, a gente não vai se aprofundar tanto aqui. Mas o tipo, por exemplo, vocês vão entender, eu vou colocar aqui type text placeholder, que é aquele textinho que não é um texto que fica aparecendo. Então, por exemplo, deixa eu botar aqui required, que ele é obrigatório. Então, por exemplo, se eu clicar aqui na entrada, você tá vendo aquele textinho cinza no fundo que fica aparecendo? Sabe? Isso é o placeholder. E aí, por exemplo, a gente tem aqui o input type text. Tá, quais são os types? Tem vários, mas vamos, por exemplo, colocar aqui type date. Isso vai transformar no input de data? Sim. Aqui, ó. Já veio aqui bonitinho para você selecionar uma data. Então é isso que são os types do input, tá? A gente vai criar uma text area com placeholder de motivo da entrada. A gente sabe que não pede isso, mas é só para exemplificar. E, exatamente, button type submit, que é envia o formulário. Enviar. Ok, tudo muito feio, né? Como sempre. A gente vai copiar e vai colocar isso aqui no formulário de saída. Motivo da saída. Tudo muito feio, né? O CSS, você tem o HTML, no caso, você tem que estilizar tudo, porque senão ele vai vir com esse estilo muito feio do navegador. Isso aqui vem do próprio navegador, sabe? Então, como é que a gente vai estilizar isso aqui? Vamos criar aqui form. A gente vai colocar exatamente isso aqui, só que na verdade aqui eu pretendia colocar 15. O input e a text area. A gente vai colocar um padding de 10 pixels.
border radius de 5px. Vamos colocar uma borda... Epa, eu tinha recomendado quase certo, que na verdade para colocar uma borda branquinha. E uma fonte de 16 pixels. Você vai ver que os outputs já melhoraram muito. Eles já foram um para baixo do outro. As fontes já mudaram. Eles já estão bem mais bonitos. E agora a gente vai colocar aqui um botão. Esse aqui, ele especifica um botão do tipo submit. Já preencheu tudo aqui automaticamente de novo. Nem era bem isso aqui que eu queria, mas enfim. Já deixou bonitão. Vamos criar também aqui, na verdade, um botão submit over. Esse também já criou. Aqui, ó. Quando ele está em cima, over significa estar em cima, ele vai mudar a cor do botão. Então, por exemplo, botão, tipo submit over, que é quando está em cima, ele muda a cor do botão. A gente pode fazer isso, inclusive, para esses botões aqui de cima. Como? Do mesmo jeito. A gente pega a referenciação inicial deles, .button, coloca um 2.over. Ou seja, ele identifica que está em cima desses botões. E aqui ficou basicamente do mesmo jeito. Beleza? E é isso. Sem muito segredo, é basicamente isso. A gente criou aqui uma página de requerimentos. Teve muita coisa aqui que eu não expliquei. Teve muita coisa do CSS que eu não expliquei. Coisa do script aqui que eu não expliquei. Mas é porque se a gente for explicar isso, a gente vai ficar bastante tempo aqui. Se a gente for fazer o script completo para enviar por fórum, a gente vai ficar bastante tempo aqui. O que eu quero que você entenda é que, basicamente, você consegue fazer tudo que você quiser se você entrar nesse mundo da programação, sabe? Abrir portas que você nem imagina. Vamos lá, vamos voltar aqui primeiro. Por exemplo, antes da gente ir para essa parte, vamos voltar aqui. A gente entendeu que o HTML, ele engloba tudo na nossa página. O script, ele é a interatividade, ele é a lógica, é a linguagem que a gente usa JavaScript aqui no script, inclusive, que é uma linguagem de programação. JavaScript, sim, é uma linguagem de programação. E ele é uma linguagem que traz a interatividade e a lógica para nossa página, tá? E o style, que é o CSS, é o que traz o estilo e a estilização para nossa página. Se a gente pegar aqui esse style e comentar ele inteiro, muita coisa vai deixar de funcionar e vai ficar muito feio. Olha isso. Já nem tem mais os negócios que ele ativa e desativa, enfim. Style é a beleza inteira da nossa página, ela tá no style, no CSS. Então, basicamente, o que a gente aprendeu aqui é que isso aqui é literalmente só a ponta do iceberg. Juntando HTML, CSS, JavaScript, a gente pode criar coisas assim incríveis, sites incríveis, coisas assim, sabe, muito fora que você pensa que você não consegue, mas enquanto você vai mexendo, você cria um negócio foda pra caralho. Perdoa o palavreado, mas não tem como descrever melhor. Entendeu? E não só isso, né? Eu tô falando aqui de programação, eu comecei essa aula falando de programação, isso aqui é básico. HTML não é nenhuma linguagem de programação, mas a gente usa JavaScript como linguagem de programação. Mas assim, isso aqui é só a pontinha do iceberg. Se você entrar, se você se aprofundar em programação, você consegue fazer tanta coisa. Se você quiser, se tiver interesse em entrar para auditoria fiscal, por exemplo, você pode usar Python para analisar os dados. Se você quiser criar um fórum para RCC, você pode usar ferramentas com PHP. Se você quiser criar um system, você pode criar um system com Node.js, um front-end em React, enfim. Eu sei que pode estar parecendo que eu posso estar falando grego agora, mas tudo gira em torno disso. Então, se você tem interesse, se isso aqui despertou o seu interesse pela programação, cara, corre atrás, vai atrás. Me chama, pode me chamar que eu vou te ajudar, eu vou te orientar se você quiser. O mais importante aqui é você perceber o quão acessível isso é para qualquer pessoa, tá? Então, se você se estressou, realmente recomendo muito você procurar mais conteúdo sobre esse assunto. E, basicamente, lembre-se, programação ela é uma jornada. Quanto mais se praticar, mais você vai aprender. Assim como praticamente qualquer coisa na sua vida, né? É fácil? Não é a coisa mais fácil do mundo, mas também não é esse bicho de 7 cabeças que muita gente fala.
tá? Não é mesmo? A gente aqui com 132 linhas de código, pode parecer muito, mas não é. Já tive códigos com 10 mil, 15 mil linhas, tá? Isso sem contar projetos inteiros, que, enfim, não vou nem entrar nesse mérito. Mas a gente fez esse site aqui, bonitinho, tá? Simples, mas elegante. Já dá pra você, se quiser fazer um projetinho aí pra tua companhia, pro teu subgrupo de requerimentos, você já pode fazer. Você vai ter que pegar um pouco mais de como enviar isso aqui pro fórum, mas aí você me chama que a gente resolve essa parada. Beleza? Então, é isso. Eu espero que essa aula tenha sido proveitosa pra todos vocês, que vocês tenham... Se você chegou aqui até no final, né, que você tenha aproveitado o conteúdo dela. E, novamente, se você se interessou, se despertou um interesse em você, vai atrás, cara, procura, me chama, conversa comigo. Programação, cara, pô, é a melhor coisa que tem. É um bagulho, assim, surreal. Você consegue fazer tanta coisa que, assim, é encantador, sabe? Para quem mexe com isso, é encantador. Sem contar nas oportunidades de trabalho, se você quiser levar isso mundo afora. Eu trabalho com isso. Eu trabalho com isso desde que eu tenho 16 anos, eu tenho 19 agora. E eu abri uma empresa com 17 anos. Com isso, comecei a fazer dinheiro com isso. Então, assim, é muito bom. Não vou continuar me estendendo aqui, porque a gente já tá com 37 minutos. Mas é muito bom. E é isso. Até uma próxima. Tchau, tchau.